Boa tarde. Segunda-feira, 24 de outubro de 2022, estamos iniciando a primeira edição do OCP Fatos e vamos repercutir os assuntos mais importantes, inclusive, do final de semana, como, por exemplo, ex-deputado Roberto Jefferson reage à ordem de prisão e atira em policiais federais. Vamos a uma notícia que, pelo menos, poderá mudar a sua vida. Mega Sena acumula e pode pagar 115 milhões de reais. Suposto mandante de morte de Bruno e Dom Philips, adivinha, foi solto. É a justiça brasileira. Vítima de sequestro é resgatada após pedir socorro à polícia pelo WhatsApp da polícia. É mole. Ministério Público de Santa Catarina abre seleção para estagiários e residentes em direito. Envolvidos em tráfico, furtos e receptação são presos pela Polícia Militar em Jaraguá do Sul. Fiquem conosco, essa edição do OCP Fatos já está no ar. Dois policiais federais foram atingidos no interior do Rio de Janeiro ao tentar cumprir uma ordem de prisão na casa do ex-deputado federal Roberto Jefferson, que reagiu à abordagem dos agentes. A prisão foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal, depois de ataques proferidos pelo ex-parlamentar contra a ministra Carmen Lúcia. Mas vamos deixar claro aqui, que não foi pelos ataques, foi pelo descumprimento da ordem judicial de que ele não deveria utilizar-se de redes sociais. Agravou com os ataques, obviamente. Segundo a Polícia Federal, 2 agentes se feriram, passam bem, está tudo certo. Em vídeos gravados dentro da sua casa, o Jefferson mostrou, por meio de câmera de segurança, a chegada dos policiais, a entrada no seu terreno e disse que iria enfrentá-los. Em um segundo vídeo, ele exibe a viatura da Polícia Federal com o para-brisas baleado e diz que houve troca de tiros. Fora de sua casa, ele grava outro vídeo e diz que não atirou em ninguém para pegar, atirou no carro e perto deles, reforçando que não se entregaria. Por meio das redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro informou que determinou a ida do ministro da Justiça, Anderson Torres, ao Rio de Janeiro, que acompanhou todo o andamento, o desenrolar de toda aquela confusão. E disse o seguinte, o presidente da República: repudio as falas do senhor Roberto Jefferson contra a ministra Carmen Lúcia e sua ação armada contra agentes da Polícia Federal, bem como a existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição, sem atuação do Ministério Público. Nas redes sociais, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, escreveu que o Ministério estava todo empenhado para apaziguar a crise com brevidade e da melhor maneira possível. Estes acontecimentos, perfeitamente previsíveis pelo volume de abusos do Supremo Tribunal Federal, notadamente do ministro Alexandre de Moraes, já era previsto. É o que se chama de tragédia anunciada. Mas também há que se pensar que Roberto Jefferson descumpriu determinações judiciais. Não deve partir para a ofensa baixa como fez contra a ministra Carmen Lúcia. Você pode não concordar com decisões do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, mas não há necessidade de usar termos que sejam ofensivos. Resultado, ontem, por volta de 19 horas, ele se entregou, pronto, está recolhido lá em Bangu. E aí? O que vai fazer agora? Nada. Na verdade, como eu comentei, houve uma expectativa do próprio Roberto Jefferson de que haveria um clamor popular em sua defesa. Acontece que, nos dias atuais, a população também sabe o que está acontecendo e acompanha via celular, via internet, quais são as acusações, quais são as penas, quais são os crimes e quais são as condenações. E a população sabia que ele não podia estar utilizando-se de redes sociais. Deu no que deu, tá aí. Só que não vou entrar no mérito, tem aí as digitais do Supremo Tribunal Federal em toda essa celeuma que vem se arrastando, não só nesse caso, em outros também pelo Brasil. Olha, você pode tentar. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2532 da Mega Sena, que foi sorteada no sábado à noite, no espaço das loterias, lá no terminal de Tietê, em São Paulo. Ficaram acumulados para o próximo sorteio, quarta-feira que vem, 115 milhões. Olha aí.
As dezenas sorteadas foram 10, 14, 17, 18, 23 e 30, tá? Então, se você quiser fazer aí uma fezinha, arriscar, né? Vai, quem sabe. As apostas da Mega Sena podem ser feitas até às 19 horas, horário de Brasília, até a quarta-feira, o dia do sorteio, em qualquer casa lotérica do país, não funciona nesse horário, né? Ou no site da Caixa Econômica Federal, acessível pelo celular, pelo computador e outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de 18 anos e preencher o número do cartão de crédito. Numa dessa, meu camarada, você, né, fatura aí 115 milhões, nem precisa de tudo isso, né? Olha só, para variar. Suspeito de ser o mandante do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, Rubens Virar Pereira foi posto em liberdade provisória após pagar uma fiança de R$15 mil. A soltura ocorreu na sexta-feira, pela manhã, mas só foi divulgada no sábado à tarde. Segundo a Superintendência da Polícia Federal no Amazonas, Pereira, conhecido como Colômbia, traficante, segundo consta, foi para a prisão domiciliar em Manaus e está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. Por causa das dificuldades, veja só, por causa das dificuldades de acesso à internet no interior do estado, ele foi solto sob a condição de permanecer na capital amazonense. Vocês acham que ele vai ficar ali? Com o passaporte retido pela Polícia Federal, Colômbia, que é o apelido dele, não pode deixar o país. No último dia 6, a Justiça Federal do Amazonas havia concedido liberdade provisória ao suspeito. O Ministério Público Federal recorreu da decisão, mas o juiz federal Fabiano Verli manteve a soltura, argumentando que o suposto mandante tem o direito de responder aos processos em liberdade. Colômbia foi preso no início de julho, acusado de apresentar identidade falsa ao prestar depoimento na delegacia de Tabatinga, no Amazonas, sobre o homicídio de Bruno e Dom Phillips. Na ocasião, ele apresentou uma identidade colombiana com outro sobrenome, além de um documento brasileiro. A Polícia Federal investiga a suspeita de que ele teria um terceiro documento peruano. Apontado como mandante do crime, Colômbia negou no depoimento qualquer envolvimento na morte do indigenista e do jornalista que fazia uma reportagem para o jornal The Guardian. A Polícia Federal, no entanto, manteve a linha de investigação. Bruno e Phillips foram mortos no início de junho, quando viajavam de barco pela região do Vale do Rio Javari, que fica localizada na fronteira brasileira com o Peru e a Colômbia, e a região abriga terras indígenas do Vale do Javari, a segunda maior do país, com mais de 8 milhões e meio de hectares. A área também abriga o maior número de indígenas isolados ou de contato recente no mundo. Ao menos 8 pessoas estão sendo investigadas pela possível participação no duplo assassinato e na ocultação de cadáveres. 3 dos suspeitos estão presos. Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, Jefferson da Silva Lima e Ozenei da Costa de Oliveira, conhecido como dos Santos. Aqui em Santa Catarina, olha que história mais engraçada. Um homem que havia sido sequestrado foi resgatado após pedir socorro à polícia pelo aplicativo de WhatsApp. O caso aconteceu em Porto Belo, aqui no litoral. 2 suspeitos foram presos em flagrantes por sequestro e cárcere privado. O homem sequestrado não se feriu. Ele mandou uma mensagem para a Polícia Civil dizendo que havia sido sequestrado e que era mantido como refém na noite anterior. Em seguida, passou o endereço onde estava. A Delegacia de Polícia de Porto Belo começou a investigar o caso. Quando conseguiram localizar com precisão onde estava a vítima, pediram apoio à Polícia Militar e as equipes foram até o local para o resgate. De acordo com a Polícia Civil, o homem foi mantido em cárcere privado porque havia aplicado um golpe de R$16 mil nos sequestradores. Por essa razão, eles o sequestraram. A intenção deles era manter o homem em cárcere privado até que o dinheiro fosse devolvido. Agora, perguntinha aqui. Quer dizer, então, que os sequestradores deixam um telefone com o sujeito. O sujeito sabia o telefone da polícia para denunciar, o WhatsApp, que é o 988440011. Ele sabia tudo isso. E aí, obviamente, que os caras foram presos, né? Por favor. Olha, o Ministério Público de Santa Catarina lançará hoje, agora à tarde,
processo seletivo para estágio em Direito e Residência Jurídica. O edital de estágio será destinado a estudantes que estão cursando a partir da 5ª fase de Direito e, no caso de residência, o edital será voltado a bacharéis em Direito que tenham concluído a graduação há, no máximo, 5 anos ou que estiverem matriculados em curso de pós-graduação. Como funciona? Esses processos seletivos serão os primeiros a seguir as novas regras definidas pelo Ministério Público de Santa Catarina e têm como objetivo manter uma lista permanente de interessados em atuar na instituição. Candidatos que se inscreverem até o dia 20, podem, né? Até o dia 20 de hoje, dia 24, até o dia 11 de novembro, comporão a chamada lista inicial de nomes, com preferência para serem convocados e realizar a prova de seleção. A principal novidade é que, a partir do fim deste período de inscrições para a lista inicial, também será possível realizar a inscrição a qualquer tempo, compondo o candidato o cadastro de reserva e sendo convocado a fazer prova caso a lista inicial de algumas das comarcas se esgote. Os candidatos que forem selecionados para as vagas de estágio terão direito a uma remuneração de R$ 1.300 para uma carga horária de 20 horas semanais, além do auxílio transporte no valor de R$ 8,00 por dia, por jornada de trabalho, né? E os candidatos que forem selecionados para as vagas em residência jurídica terão direito a uma remuneração de R$ 3.500 por mês para uma carga horária de 30 horas semanais, além do auxílio transporte no valor de R$ 8,00 por dia de jornada presencial. Para mais detalhes, acessem o site do Ministério Público de Santa Catarina. E uma última informação: 3 pessoas acabaram presas aqui em Jaraguá do Sul e também em Guaramirim. Os policiais militares recuperaram uma bicicleta furtada e apreenderam 80 gramas de maconha e 15 de crack. A ocorrência foi registrada no centro de Jaraguá do Sul. Um homem suspeito de cometer furtos foi abordado e com ele encontradas pedras de crack e uma bicicleta furtada no comércio local. Foi constatado ainda que o abordado trocava os objetos que furtava por crack em uma residência em Guaramirim, no bairro Corticeira. Na casa denunciada, os policiais militares encontraram outros 2 homens e os entorpecentes. 2 adultos de 34 e 27 anos e um adolescente de 16 anos de idade foram levados à delegacia de polícia. Por enquanto é isso. Nós voltaremos logo mais às 18h45 com a nova edição do ACP Fatos. E, claro, esperamos vocês. Até lá.